Fala pessoal, tudo bem? E o vídeo de hoje eu trago um educativo muito importante para todas as aulas. Esse educativo vai trabalhar as alavancas dos 4 nados. É um educativo que nós temos muito respeito, porque ele é fundamental para os 4 estilos. É o que nós vamos ver depois da vinheta. Então hoje eu falo sobre um educativo muito importante para as aulas de natação, para os treinos de natação, enfim, para qualquer tipo de intensidade de exercício ou de aluno, seja o aluno iniciante, intermediário ou avançado. Não importa o aluno, esse tipo de tarefa ela é muito importante para aprimorar o gesto técnico, para melhorar o trabalho de propulsão, principalmente dos braços. E eu já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre este movimento e que nós chamamos de palmateios. Então, a gente tem uma infinidade de educativos na natação. A gente tem educativo para o cotovelo alto, a gente tem educativo para as alavancas, nós temos educativos para os trabalhos de perna, educativos para a respiração, mas esse educativo, o palmateio, ele é importantíssimo para a propulsão do nado. Na hora do deslocamento, você precisa ter uma pressão em determinado lugar para se fazer a alavanca e aí sim ir para frente. Qualquer nado você tem ângulos de ataque, ângulos de apoio e do apoio à propulsão. É o que leva o nadador, a nadadora para frente. E para que a gente consiga perceber esse gesto, é importante nós aplicarmos os palmateios. Mas também tem um detalhe, muita gente confunde o trabalho de palmateio em relação a posicionamento. Uma parte errada que acontece na hora que você está executando o movimento do palmateio é quando você coloca a pernada no educativo. Então você faz o movimento de pernada e fica fazendo o movimento de palmateio. Você perde a sensibilidade no movimento. Você não sabe se a propulsão do seu nado está sendo mais focalizada ali no trabalho de pernas ou no trabalho de palmateio propriamente dito. Não dá para saber. Então, um jeito certo de fazer o movimento do palmateio é você colocar um flutuador entre as pernas e executar o movimento. Aí sim você vai entender se os ângulos que você está colocando nas suas braçadas estão no ponto certo para mandar o seu corpo para frente. Então é importante observar estas características. Não adianta sair fazendo movimento de braços e pernas achando que está executando o exercício e na verdade não está. Então isso não é legal. Você precisa isolar o educativo. E para isolar o educativo, evite o movimento das pernas. Coloque o flutuador e faça o movimento do palmateio. O movimento do palmateio ele tem algumas angulações. Não adianta você colocar a mão na água e ficar fazendo um movimento para lá e para cá, porque não vai adiantar. O movimento do palmateio é importante nós entendermos que existe uma posição. Geralmente a palma da mão tem que ficar voltada para trás. Então vocês estão nesse movimento, a palma da mão, deixa eu me posicionar melhor aqui no vídeo, palma da mão vai virar para baixo e apontando para trás. Não adianta você tentar fazer o palmateio com a palma da mão apontando para baixo, porque você não vai sair do lugar. Então é importante você entender que o palmateio é necessário que vocês tentem absolutamente executar o movimento com a mão, a palma da mão voltada para trás, porque você tem que ir contra a água que está aqui na frente para gerar propulsão. Isso é necessário para o movimento. Então pessoal, antes de mais nada, posicione suas mãos no lugar certo e assim que você conseguir posicionar as mãos, comece a executar o movimento do palmateio. É importante ressaltar que o movimento do palmateio precisa ter um posicionamento ideal. Isso é o que eu já falei agora, palma da mão voltada para trás, cotovelos altos, porque na hora que você executa o movimento de palmateio, você não faz apenas
a pressão na mão. Você tem que fazer na mão, no antebraço e no braço. Então, cotovelo alto, fazendo movimentos circulares. Esses são os movimentos circulares que você deve fazer. Por que você faz assim? Para não perder a pressão na mão com contato com a água. Se você tenta virar muito, o que acontece? Você sai da pressão, você perde pressão. E aí você não sai do lugar. E nunca aponte, né? Porque tem um objetivo, o palmateio para propulsão. Nunca aponte a palma da mão para baixo, porque você não vai sair do lugar. Você vai ficar se sustentando na água, fazendo o movimento para baixo. A pressão está vindo daqui, ó, né? De cima para baixo. Então você está se sustentando apenas no mesmo lugar. Agora, quando você faz o palmateio com o posicionamento da mão para trás, você está levando o teu corpo para frente. Então esse é um gesto importante para você colocar em todas as suas séries, principalmente nas séries de aquecimento. Antes de começar a nadar, não vai sair nadando crawl, fazer 500 metros de aquecimento, 600, 200, não. Pegue o trabalho de aquecimento e coloque palmateios para serem executados, porque vai aumentar a sua percepção durante a alavanca, onde você tem que fazer força mesmo. Então isso é importante você colocar nas séries. Então, para você ter sucesso nesse educativo, você também precisa repeti-lo durante as sessões, né? Não adianta fazer só uma vez na semana e tá bom, tá ótimo e resolver o problema. Não vai resolver o problema dessa forma. Você precisa colocar várias vezes ao longo da semana para que de fato funcione esse educativo. Então, pessoal, nunca abandone esse tipo de educativo. Você pode de vez em quando diversificar, né? Fazer o palmateio na posição de costas, o palmateio na posição do próprio nado crawl, porque você precisa dessa sensibilidade em todos os nados. Então é importante sempre dosar. E não coloque o trabalho de pernas junto com o movimento, o exercício de palmateio, porque você vai perder muito a percepção do movimento e aí vai acabar não adiantando nada. Então é importante você isolar o educativo para que ele tenha sucesso e para que você perceba mais se o ângulo que você está fazendo, a altura que a mão está numa pressão ideal. Porque também tem isso. Não adianta você colocar o movimento, beleza, você colocou a palma da mão para trás, nessa altura, e agora você está executando. Pô, mas aí você começa a perceber que não sai muito do lugar. Então é hora de você baixar um pouquinho mais o braço, fazer o palmateio de novo, para saber se realmente esse é o ângulo de ataque, é o ângulo de propulsão e o apoio para você executar abraçado. Então você tem que brincar também com as alturas até você descobrir um local ideal que faça com que você execute com mais força e que você tenha um atrito maior ali. Então isso é importante também. Então não adianta colocar o bracinho na água e sair fazendo o movimento do palmateio. Ajuste primeiro o posicionamento e para você perceber se isso está dando certo, é a velocidade que você está indo para frente. Se é uma velocidade constante ali e que você tem um aumento na aceleração do nado, conforme você acelera o palmateio, aí é o ponto certo. Aí você está executando o movimento corretamente. Então precisa testar os posicionamentos, não adianta fazer de qualquer jeito. Então, pessoal, o palmateio não é tão simples assim. Você precisa respeitar alguns detalhes para que funcione. E para que isso funcione, é importante que você coloque no lugar certo, nos lugares que são de fato propulsivos, né, durante o seu deslocamento. Bom, pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like. Para quem já é inscrito, né, que gostou do vídeo, dá o seu like. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para fortalecer o canal ainda mais. Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!